Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Nilson Alves do canal Nalves TI. Pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Bem pessoal, na aula anterior nós paramos aqui, onde o nosso herói movimenta para a direita e para a esquerda através da nossa classe que nós desenvolvemos, chamada teclado, tá certo? Então, o que acontece? Nós vamos agora fazer com que isso aqui pareça com um jogo, tá certo? Olha, ele está apenas movimentando. Agora nós vamos fazer um outro evento onde o nosso herói vai ganhar superpoder. Ele vai poder atirar, tá certo? Então vamos melhorar as coisas aqui um pouco mais. Voltando para o nosso código, nós vamos então nós temos aqui esse arquivo teclado teste.2, que eu vou chamar esses arquivos HTML de executáveis, tá certo? Que é através dele que a gente executa as funções aí de ação do nosso herói. Pois bem, nós já temos aqui então a nossa classe animação, nós vamos aproveitar ela, tá? Nós temos a nossa classe bola, também nós vamos aproveitar essa classe para a bola, que vai ser o tiro em si. A animação vai fazer com que esse tiro e o nosso herói movimente. E a classe teclado vai receber aí as teclas que nós vamos utilizar para fazer as ações do jogo. E com isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui o nosso teclado teste 2, vamos fechar essa classe teclado por enquanto, para não haver confusão. E esse teclado teste 2, nós vamos fazer um clone dele. Como que nós fazemos isso? Já estamos cansados de saber. File, Save As. E aqui nós vamos dar o nome de teclado teste 3, que vai ser um outro executável. Vamos salvar na nossa pasta. E agora aqui nesse teclado teste 3, nós podemos fazer as nossas alterações. Beleza, nós já temos aqui, pessoal, vou colocar um nome nesse nosso title, no nosso título de um herói que atira, porque nós vamos atribuir tiros a ele, tá? Conforme o evento do teclado. Nós temos a classe animação, ela já está linkada. Nós temos então a nossa classe bola, também já está linkada. Nós temos a nossa classe teclado. Porém, iremos criar mais uma classe aqui, porque eu vou criar uma classe chamada herói. Porque, na verdade, vocês lembram que na aula anterior eu criei o nosso herói aqui, desenhei ele aqui no próprio executável. Só que eu não quero isso, eu vou criar uma classe exclusiva para desenhar o nosso herói. Bem, vem aqui na pasta 3, clica com o mouse direito, New File e vamos dar o nome de herói.js. Ctrl S para salvar e salvamos a nossa classe aqui dentro da nossa pasta 03. Porém, não iremos codificá-la ainda. Deixa só ela dessa forma. Voltamos para o nosso arquivo de teste, de executável, e vamos então linkar essa classe herói aqui no nosso executável, para que ele pegue as ações que nós vamos codificar nessa classe. Então, vou dar um Ctrl C, você vai dar um Enter, Ctrl V, e aqui onde está teclado, você vai digitar o nome daquele arquivo herói.js. E vamos dar um Ctrl S para salvar. Beleza. Vamos dar continuidade desse aqui, modificando o nosso executável teclado teste 3. Aqui nós temos Canva teclado 2, agora é o 3. Nós vamos aqui também e modificamos dentro do nosso referência, tá? Referenciamos aqui o teclado 3 com o teclado 3 no nosso Canvas, que nós vamos pegar o ID, tá certo? Para ele entender que nós estamos trabalhando com esse Canvas aqui, tá? Referenciamos, nós sabemos que o nosso jogo é em 2D, e aqui nós vamos continuar nesse código. Beleza? Vamos mudar agora as coisas. Vamos aqui então apagar, eu só quero até aqui, vamos apagar tudo isso aqui até o barra script e dar um delete. Pronto. Agora nós vamos começar a fazer as coisas virar profissional, certo? Então vamos lá. Vamos ver como é simples esse nosso script. Ele vai ser simples e conciso, porque
nessa altura, eu espero sinceramente que você esteja entendendo aqui o conceito do nosso jogo, tá? Porque nós vamos criar uma nova ação, um novo personagem, um novo inimigo deverá ser criado cada vez mais simples a partir de agora, porque eu espero que vocês estejam realmente entendendo aí. Referenciamos então o nosso Canva e agora aqui a gente vai começar, como nós linkamos aqui as nossas classes, o que nós temos que fazer? Nós temos que instanciá-las para formar objetos para que nós possamos usar aqui no nosso executável os objetos, os atributos das nossas classes, tá certo? Então vamos referenciar logo aqui, vamos instanciar. Como que instanciamos? Criando objeto. Então var é uma variável, vou dar o nome para ela de primeiro, vamos referenciar o teclado, tá certo? E teclado, e vamos dizer que teclado recebe new, tá? Teclado com a primeira maiúscula, que a classe é criada em maiúscula, teclado. Dessa forma, e vamos passar dentro da classe, do parâmetro da classe teclado, nós vamos passar o document, certo? Dessa forma. Beleza. Agora, vamos também instanciar a nossa classe animação. Var animação, criamos aqui então o objeto animação, recebe new, tá? E aí vamos colocar animação, só que a primeira é maiúscula. E aqui nós vamos passar em animação como parâmetro, ponto e vírgula, vamos passar aqui o context, tá? Context. Desta maneira, tá? Vamos lá. Agora eu vou fazer um comentário aqui. Bem que eu vou fazer um comentário para vocês entenderem. Vou colocar aqui, ó, instanciando as classes teclado e animação. Só para ficar bem legível aí o nosso código. Bom, e aqui eu vou colocar um outro comentário. Vou dizer aqui, ó, sprite que ele pode ler o teclado. Para quê? Para saber como se comportar, tá certo? Como se comportar. Comportar. Dessa forma. Vamos lá, então. O nosso herói, o sprite, a bola, qualquer elemento que nós tivermos lá, que nós chamamos de sprite, ele vai ler o teclado para poder ver o que ele vai fazer, tá certo? Qual a ação que ele vai tomar. E para isso nós temos que instanciar aqui a nossa classe, var, o herói, porque nós vamos criar algumas coisas lá. Ainda não codifiquei, criamos, mas não codifiquei ainda, que a classe herói que eu estou instanciando é essa que a gente acabou de criar. Porém, ainda não codificamos, mas vamos codificar. Como eu já sei o que eu vou codificar lá, eu posso já chamar alguns atributos aqui. Então, o var herói recebe new herói, maiúsculo, certo? Herói, dessa maneira. E aqui nós passamos alguns parâmetros. Primeiro eu vou passar o context, tá? E também vírgula, e vou passar aqui o teclado, porque o nosso herói vai depender da classe teclado para se movimentar, entende? Por isso eu passei isso aqui. E possivelmente, mais na frente, eu vou passar um outro parâmetro, se necessário for. E nós vamos acompanhando no passo a passo. Se precisar voltar aqui, eu vou voltar depois, tá? Bem, um herói, o que é um herói? Ele tem que ter uma posição, não tem? Então nós temos que colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui, como nós já temos o objeto, então esse objeto nós podemos apontar para alguns atributos, certo? Dessa classe. Então eu vou colocar aqui herói, que é o objeto, aponto para o X, que no X é a posição que eu quero receber, na posição X, 0. E também vou pegar o nosso objeto herói, apontar por atributo Y, e eu vou querer que ele receba a posição para Y 100, tá? Ponto e vírgula. E continuamos. O que eu preciso então? Eu preciso animar, que eu vou aqui na animação, tá? Ponto. E aí eu faço um novo sprite. Eu já tenho esse método, tá? Sprite.
novo sprite e vou passar como parâmetro para o que novo sprite que eu quero? O herói, tá? Eu quero um novo herói aqui, tá certo? Bem, continuando, o que nós vamos fazer agora? Agora, vou pegar um método que ainda não criei, mas nós vamos criar esse método dentro da classe teclado. Ela já está instanciada aqui, o objeto chama-se teclado, tá? Aí eu vou pegar aqui e vou colocar teclado, que é o objeto, tá? Teclado. Vou apontar para o método que eu ainda vou criar nessa classe. Nós vamos fazer uma alteração na classe teclado, criando esse método chamado disparou. Eu vou apontar para ele, tá? E vamos passar aqui alguns parâmetros dentro dessa classe, desse método disparou, que vai estar na classe teclado. Quando eu apertar a tecla espaço, isso eu vou colocar lá ainda, que não tem, tá? Essa tecla. E aí sim eu quero que ele faça esse evento, ó, function. Function, eu não vou dar nome para function e nem vou passar argumento algum. Ele só vai ter que fazer tal coisa quando eu apertar a tecla espaço, tá? E o que ele vai fazer? Dentro da classe herói, que a gente ainda não codificou, eu vou apontar para um método que eu vou criar lá, chamado atirar. E aqui, ponto e vírgula. Beleza, o que eu estou dizendo? Que ele vai, na classe teclado, ele vai utilizar o método disparou. Quando apertar essa tecla espaço, ele vai chamar o método atirar. Compreende? E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. E depois eu dou um enter. Depois disso tudo, eu vou continuar com a animação e na classe animação, que está aqui. Esse é o objeto aqui, ó, a animação, tá certo? A animação. E aponto para um método lá que nós já temos, que é o método ligar. E ele vai ligar a nossa animação para animar o tiro, para ele sair na velocidade e na posição que a gente determinar. Beleza? Então, aqui o nosso executável está criado. Perfeito? Vamos continuar. Ctrl S para salvar. E agora, o que nós precisamos? Nós vamos criar, então, o método disparou. Esse método aqui que eu acabei de falar para vocês. Aonde? Na nossa classe. Eu vou fechar essa classe herói aqui e vamos abrir aqui a nossa classe teclado. Bem, eu falei que nós vamos criar o quê? O método disparou. Para que ele funcione corretamente, gente, é preciso registrar que determinada tecla foi disparada, não é verdade? Então, para que os eventos keydown e subsequente não provoquem o disparo novamente, ele só vai disparar no momento em que eu apertei a tecla. E também nós criamos mais dois arrays, né, que é um para registrar os disparos e outro para guardar as funções a serem executadas. Vamos na prática? O que eu falei para vocês? Eu vou precisar de uma outra tecla, que eu vou declarar aqui, var, que eu já coloquei lá no nosso executável, chamado espaço. Lembra? Essa aqui. E vamos atribuir a essa variável o valor correspondente à tecla espaço, que na verdade é número 32. Se você for lá no Google e fazer uma pesquisa, Keycode JavaScript, vocês vão achar uma tabela que está correlacionando cada número à sua respectiva tecla, tá certo? Bom, dito isto, vamos continuar aqui com a nossa classe teclado. Vamos lá. Aqui continua, né? Nós vamos criar a nossa function, que isso aqui é a nossa classe teclado, passando um elemento aqui, que é um atributo, e vamos atribuir a ele o que vier daqui como parâmetro, tá? O array de teclas que eu falei para vocês está aqui. Nós já temos as teclas pressionadas e vamos criar mais dois. Eu vou colocar aqui, ó, this, o minúsculo, né, ponto, e vou criar agora um array chamado disparadas. Aí vou colocar vamos colocar minúsculo, né? Disparadas. Dessa forma, disparadas. Ok, e vai receber esse array. E vamos colocar aqui, que quando a gente clicar na tecla, vai vir essas teclas para esse método, para esse array. E vamos criar também ponto, e vou chamar de funções,
Não coloquem caracteres especiais, acento, cedilha, nada disso. Funções, você coloca maiúsculo, disparo, tá? Funções disparo. E aqui você vai atribuir, igual, e abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Então, nós temos um array de teclas pressionadas, tá? Nós vamos ter um array de teclas disparadas e também nós vamos ter aqui um array de funções de disparo do nosso tipo. Está bem comentado, então vamos dar continuidade. Pessoal, então nós vamos registrar o estado das teclas no array, então var teclado. Então vamos declarar essa variável teclado que nós vamos precisar, tá? Isso aqui é um atributo, tá? Então no evento keyDAO, nós verificamos se a tecla pressionada possui uma função de disparo associada e se seu disparo já foi processado, tá? Então para isso eu vou criar uma função disparo. Nessa função que nós criamos disparo, passamos a tecla como array, tá? E aí nós executa essa função guardando no array o devido os parâmetros no final. Entendido? Então tá, aqui continua nesse atributo, nós precisamos dele. E aqui nós vamos mudar algumas coisas. Aqui, por exemplo, aqui nós temos elemento, né? AD event listener, tá? Aqui nós passamos o keyDAO, aí vem a function passando o evento, e aqui nós vamos fazer diferente. Nós já temos aqui teclado, pressionadas, o evento, keycode. Eu só vou fazer uma mudança aqui para ficar mais bonito, tornar mais legível. Eu vou declarar uma variável, tá? var, e vou chamar ela de tecla, beleza? E essa tecla eu vou atribuir a ela o quê? Esse aqui, ó, evento keycode que eu estou passando direto. Ctrl X, Ctrl V. E aqui, esse evento keycode, eu vou botar um ponto e vírgula, eu passei para a variável tecla, não foi? Então, eu posso colocar agora essa tecla aqui que faz a mesma coisa. A diferença é que eu coloquei o keycode na tecla e não coloquei direto aqui no array. Beleza? Então, assim, fica mais... Vou até comentar e colocar assim, ó. Tornando mais legível, tá? Nem vou colocar acento. Beleza, tudo bem aí. Ctrl S para salvar. Vamos estar salvando. E vamos continuar. Esse aqui continua, então, o teclado, o objeto teclado, que nós já colocamos no atributo teclado, pressionadas, e passei o keycode, que são os números de teclas que vão ser pressionadas, vem para este array, tá? E ele vai receber true. Bacana? Só que agora eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui. Vou dar umas condições, tá? E vou até comentar, e vou dizer assim, ó. Disparar somente se o primeiro keyDAO da tecla, se for o primeiro aperto da tecla. Então vamos colocar assim, ó, disparar somente se for o primeiro key, como que nós fazemos? keyDAO, tá? Se for o primeiro keyDAO de que da tecla. Bacana. Então vamos fazer essa condição aqui agora, a coisa mais simples do mundo. É if condicional. E aqui dentro eu passo as condições. Vou dizer assim, ó, teclado, ponto, funções disparo, né? Funções disparo, que já apareceu aqui. E dentro desse, como ele é um array, eu tenho que passar tecla, tá? Então, essa tecla que eu estou passando, pessoal, é dessa variável aqui, ó, que dentro dela está o evento keycode, entendeu? Eu poderia colocar direto aqui, mas eu atribuí uma variável para tornar mais legível, conforme eu disse. Passando esse array, tecla, agora eu vou dizer aqui as condições. E comercial, né? Se atender se teclado, funções de disparo, tiver aqui, né? Essas teclas for apertado, e também ele tem que atender essa outra condição, as duas juntas. Se teclado for diferente, tecla disparada, se tecla disparada for diferente, tá? Também se for diferente. Então vamos colocar aqui, ó, teclado, ponto disparadas.
disparadas, e aí vou colocar dentro do array tecla, tá? A variável tecla. Vamos ver aqui, ó, tecla, beleza. Então, o que eu posso fazer aqui mais? Haste de condições por enquanto é isso. E aí eu vou dar um Enter aqui. E aqui dentro eu vou dizer o que eu quero. Se essas condições aqui e essa aqui for atendida, né? Se existia teclado, funções, disparo e teclado for diferente, as teclas for diferente da disparada, então, né, isso significa que ele vai ter que fazer o quê? Tá? Se atendeu essa condição, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui, ó, teclado, ponto, disparadas, e aqui no array tecla, ele vai fazer o que? Ele vai receber true, e ponto e vírgula. E também teclado, né, funções disparo, teclado, ponto, funções disparo, né, é um array, eu vou colocar aqui tecla, que é a variável, que é onde está o keycode, tá? E ele só chamo ele aqui e fecho e abro o método, tá certo? E aqui vamos ver aqui mais para frente. Beleza, então esse método keyDAO, que é o método de apertar a tecla, no momento em que eu apertei. Já expliquei isso aqui para vocês. Agora, nós vamos para o keyUp, tá? Vamos ver isso aqui. No evento keyUp, nós setamos, então, o estado disparada para false, de modo a tornar possível novos disparos. Vocês nem estão entendendo? Então, vamos ver isso aqui na prática. Bem, a gente continua aqui, né? Vamos aproveitar o código, o elemento, advertista, keyUp, a função, nós passamos aqui o evento, beleza? E aqui, teclado, pressionadas, aí o evento keyCode recebe false, tá? Porém, agora nós vamos setar de teclado, ponto, disparadas, tá? Disparadas. Passamos também aqui, vamos copiar para não sair errado, keyCode, que é a mesma coisa, vamos dar um Ctrl C e aqui dentro Ctrl V, tá? Keycode, e vamos passar a atribuir também false, foi o que eu falei para vocês ali na teoria, tá? E aí vocês colocam um ponto e vírgula no final. Nós fechamos então nossa classe aqui, ela fechou aqui abriu a nossa classe, abraça todo esse código e fecha aqui. E os métodos dessa classe que a gente cria aqui através do prototype, aí nós já temos a pressionada, e agora nós vamos criar, conforme eu disse anteriormente, na teoria, eu falei que nós ia criar um método chamado disparo, tá? Método disparo. Esse, não é nem disparo, é o método disparou, tá? O método disparou, vamos dar 2 pontos, e aí nós vamos chamar function, tá? E vamos passar aqui dentro dessa função a nossa tecla, tá? A nossa tecla. E vamos colocar um ponto e vírgula e vamos chamar uma função chamada callback do JavaScript, tá? Callback. Callback com back dessa forma. Bom, aqui nós vamos abrir e fechar chaves, e aqui dentro nós vamos chamar assim, ó, funções disparo, tá? E no array nós passamos tecla, e vamos atribuir a essa função callback e vamos colocar um ponto e vírgula. Então aí, pessoal, nós já modificamos então a nossa classe teclado. Vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos dar continuidade então ao nosso código. Porque aqui nós podemos observar que ele é bastante abstrato, mas se nós conseguirmos programar de maneira mais geral agora, nós teremos um grande game engine bastante robusto e prático, né? Para criar novos jogos.
de maneira extremamente veloz. É o que eu falei para vocês, pessoal. O importante aqui é vocês não ficar bitolados apenas nesse jogo, e sim vocês criarem novos jogos através dessa base que eu estou passando aqui para vocês, tá certo? Salvou. O que nós vamos fazer agora? Agora sim nós vamos passar para a nossa classe herói, tá certo? Nós já temos o teste teclado, nós temos a classe teclado alterada e agora nós vamos codificar o nosso herói, tá certo? Vocês vêm aqui, herói, agora sim nós vamos criar essa classe herói. Para nosso código funcionar, nós temos que criar o sprite do herói, quer dizer, desenhar o nosso herói. E como o sprite ele é responsável pelo seu próprio comportamento, ele deve receber o objeto que controla o teclado, não é verdade? Então, para poder decidir o que vai fazer em cada ciclo de animação. Bem, esse herói ele também deve ter o método atirar. Eu criei o disparou no teclado, mas eu vou criar agora aqui o atirar direto nele, né? Que nós chamamos lá, aqui ó, no teste, se você lembrar, nós chamamos esse método aqui, ó, atirar. Esse método eu vou criar dentro da classe herói. Por isso é que eu coloquei dentro do objeto herói, tá certo? Mas nós vamos criar ele agora. Vamos então para a prática. Nós já temos salvo o arquivo, então vamos criar a classe. A classe nós criamos através de uma function. E essa function eu vou dar o nome para ela de herói com a primeira letra maiúscula, herói. No argumento, nós temos que passar aquilo que nós passamos aqui. Por exemplo, eu passei aqui, quando eu instanciei, eu coloquei o context e coloquei teclado. E falei para vocês que possivelmente eu vou colocar mais um aqui, que provavelmente é animação. Tá? Vamos ver como que vai ficar isso. Herói. Vou passar lá, vocês viram que nós temos o context, não é isso? E também vírgula, e nós temos também o que? O teclado lá. Então, aqui eu vou trabalhar agora aqui. Esses aqui são atributos, tá? Que vão ser recebidos através de parâmetro. Então, eu tenho que setá-los aqui. Eu vou colocar assim, ó, dis.context, que é o nosso primeiro parâmetro, e vamos dizer que ele recebe o context, e ponto e vírgula. Nós temos também dis.teclado, né? Aí ele vai receber, obviamente, o teclado. Ponto e vírgula. E aqui nós temos outros atributos que nós vamos atribuir, que é a posição, né? Ponto X, que eu vou querer que ele já inicie em 0. Depois a posição vai ser atribuída lá no nosso objeto, no nosso executável. Vamos também para o dis.y, e vai receber também 0, tá? E o que mais? Bom, por enquanto é só. Vamos dar um enter aqui. A nossa classe ela fecha aqui, tá certo, pessoal? Fechou aqui só abraçando os atributos. E beleza. Vamos então criar o nosso prototype, que é para fazer os nossos métodos dessa classe. Herói, ponto, prototype, lembra? Tá? Prototype. E vai receber esses métodos. Ele vai abraçar esses métodos aqui. Vamos começar a criar. Primeiro eu vou criar o método atualizar. E vamos colocar 2 pontos. Como vocês já sabem, é uma function. Nessa function a gente abre e fecha chaves e dá um enter. Aqui dentro eu vou criar as funções do método atualizar. Mas antes eu vou colocar uma vírgula. Vou criar a estrutura do outro método chamado desenhar. É onde eu vou desenhar, através desse método, o nosso herói. Vamos fazer a estrutura, que é function, abre e fecha chaves e damos um enter. E aqui dentro nós vamos fazer o código do método desenhar. E vamos colocar mais um método, conforme prometido. Eu falei que ia criar o método aqui, atirar, certo? E shift 2 pontos, e vamos colocar function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui dentro criarei, então, os códigos. Métodos criados, nós vamos aqui para o primeiro, que é o método atualizar. Esse método atualizar, nós vamos fazer o quê? Nós lemos o estado do teclado e movemos o personagem de acordo.
tá? Também não custa nada impedir que ultrapasse as bordas da tela, não é verdade? Olha aqui, isso aqui, olha só. Quando eu vou aqui, ó, passou a borda, não sumiu o nosso herói? Para o outro lado, a mesma coisa, ele some. E eu não quero isso, eu vou apertando aqui, de repente ele some, não. Eu quero que ele chegue e trave aqui, ó. E não passe, não ultrapasse as bordas do meu canvas, tá certo? É isso que nós vamos criar nesse método atualizar. Veja o quanto que é simples. Primeiro, eu vou criar uma condição if, tá? E vou passar algumas condições dizendo assim, ó, diz ponto teclado, vamos utilizar, apontar para teclas pressionadas, tá? Pressionada, que é o método, não é o array, pressionada, e vou passar quem? A tecla seta esquerda, tá? Quando eu pressionar a tecla esquerda, essa é a condição. E, 2E comercial, que significa E em programação, e vou dizer diz ponto X, tá? Que é a nossa posição X. Quando ele for maior do que 0, vou dar um espaço aqui, eu gosto de dar espaço. Quando ele for maior do que 0, tá? O que vai acontecer? Vou abrir e vou dizer que diz ponto X vai ser menos igual 10. Ponto e vírgula. Tá? Então, o que eu disse? Essa é a condição. Se o teclado, a seta fosse pressionada a seta esquerda e o X, né, a posição X, nesse momento for maior do que 0, então essa posição X vai dar menos 10. Ele vai recuar, tá? Para não ultrapassar a minha parede. Continuando, eu vou colocar aqui, ó, else if, se não, se, outra condição. Se aquela não for atendida, e se for essa outra aqui, ó, diz ponto teclado, né, ponto pressionada, que é a mesma coisa, só que agora, se for pressionada quem? A minha seta direita. Ah, eu coloquei a esquerda lá em cima, agora a seta direita. Vou dar a condição para ela, tá certo? Minha seta direita. E o E comercial, tá? E vamos colocar de novo, diz, minúsculo, diz. Eu vou fazer assim, vou quebrar para não ultrapassar da tela. Vem aqui, diz, tá? Volta aqui, ponto, X, tá? For menor, agora ao contrário, do que diz, ponto, context, tá? Ponto, canvas, tá? Que eu vou pegar a parede do canvas, que no caso o if, porque eu estou movimentando apenas para a direita e para a esquerda, na largura. Ainda não estou trabalhando com height, a altura, tá? Futuramente a gente vai chegar lá. Então, quando ele chegar na parede, eu quero que ele dê um menos 20, tá? E aí, meu amigo, então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que diz ponto X, ele vai receber mais igual 10. Ponto e vírgula. Pronto. Aqui o nosso método de atualizar está criado, tá certo? Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vou só dar uma verificada nesse código, se não digitei alguma coisa errada. Diz teclado pressionada, seta esquerda e de x maior que 0. Então, de x menos igual 10. Bacana, se não se diz teclado pressionada, seta direita e diz x, esse maiúsculo, tá vendo? Ele não é maiúsculo, ele é um x minúsculo. E for menor do que diz context canvas.width menos 20. Então, diz x mais igual 10 ponto e vírgula, fecha o método. Pronto. O nosso método atualizar está ok. Então, agora nós vamos partir para o método desenhar. No método desenhar, bem, eu vou continuar, pessoal, mantendo as coisas simples e fazer um simples retângulo como antes do nosso herói.
Eu prometo a vocês que no capítulo sobre Sprite Sheets, que vai ser o próximo depois dessa aula, as coisas vão ficar mais interessantes. Eu prometo a vocês, tá certo? Então vamos criar então nosso herói simpático. Ó, context, vocês já sabem como criar um retângulo, ponto, fio, 2L, maiúsculo rect, e aqui eu abro e fecho o nosso, e passo nossos parâmetros aqui dentro, que vai ser o dis ponto x, vírgula, dis ponto y, tá? E vírgula, e vou passar agora o que? O tamanho do meu retângulo, 20 de largura por 50 de altura. E pronto, fechou. Aqui está desenhado então o nosso herói. Diz context, view rect, diz x, que é a posição para x, para y, e largura e altura do meu retângulo, que é o meu herói. Ctrl S para salvar. Vamos partir para o próximo método. E esse método é o método atirar. Porque agora a parte mais interessante é fazê-lo atirar, não é verdade? Então, neste ponto, nós devemos ler novamente o estado do teclado para saber para que lado o tiro vai. Então, nós vamos aproveitar a classe bola que nós já temos. Como nós temos a classe bola, eu vou, nessa função atirar, instanciar ela aqui. Então, eu vou declarar aqui uma variável para o objeto chamada de tiro. Tá? E vou atribuir a ela a nossa instância new bola, com maiúsculo, bola. Tá? E aqui eu vou passar como parâmetro o nosso context, só que é dis.context. Aqui dentro. E aqui eu coloco um ponto e vírgula. E vamos continuar o código. Como eu instanciei, agora eu posso acessar os atributos dessa classe. Então, eu vou colocar aqui o objeto não foi tiro, que eu instanciei. Então, tiro, ponto, x, tá? Ponto x, recebe, ponto x, tá? E mais 10. Tá? E vou dizer que o objeto tiro e apontar para o atributo y, tá? E vou dizer que ele vai receber ele mesmo, né? Y mais quanto? Mais também 10. Ponto e vírgula. E aqui eu vou agora nesse momento tiro ponto raio, que no caso vai ser a dimensão do meu tiro, né? As dimensões do tiro, que vai ser a da bola, da bala, na verdade. Vou colocar 2 para ser um tiro pequeno, tá? E vou colocar uma cor nesse tiro. Vou dizer que tiro, tá? Ponto cor, acessar esse atributo. E vou dizer que ele vai receber, que cor que eu coloco? Vamos colocar um red, vermelho mesmo, tá? E vamos colocar um ponto e vírgula aqui. Bacana. Só que para isso, dentro desse método atirar, eu vou criar uma condição aqui. Essa condição eu vou chamar de se dis ponto teclado ponto pressionada, a tecla pressionada for quem? Seta esquerda, tá? Seta esquerda. O que acontece, gente? Vamos colocar aqui dentro dessa. Então, vou dizer que tiro ponto velocidade, vou dar velocidade. Se apertar a tecla esquerda, a seta esquerda, o tiro ele vai ter uma velocidade x de igual menos 20, tá? Ponto e vírgula. Se não, eu vou colocar um else, que é o else. Se isso não acontecer, então vai acontecer isso. Vou dizer que tiro ponto velocidade x vai receber quem? Apenas 20 e ponto e vírgula aqui. Bom, continuando,
Aqui eu coloquei else, senão vai acontecer isso, beleza. E aqui fora do else, eu vou dizer o seguinte, que diz ponto animação, tá? E vou chamar um método novo sprite lá do teclado e vou passar esse novo sprite. Que novo sprite? Obviamente que é o meu tiro, tá? E o meu tiro. E pessoal, fazendo isso, então como o herói ele vai acrescentar um tiro à animação sem uma referência a ela, não pode, né? Então nós vamos recebê-la também lá no construtor, que no caso é aqui, ó, que eu falei para vocês. Lembra que eu poderia colocar algum outro atributo. E eu vou colocar aqui a animação. Passando por aqui, como eu passei como atributo, eu tenho que setá-los aqui. Então eu vou colocar diz ponto animação, né? E ela vai receber a animação que vem como parâmetro, ponto e vírgula. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar isso para o aplicativo de testes. Lembra que eu falei que possivelmente eu voltaria? Então houve a necessidade de eu vir aqui o aplicativo de teste e vim aqui, ó, um var herói, new, herói context, teclado, e agora eu vou passar a minha animação por aqui, tá bom? Pessoal, vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos fazer um teste agora. Se não funcionar, nós vamos voltar na revisão do código, porque eu estou fazendo e falando e acontece que eu falo uma coisa e faço outra, tá? Pode acontecer. Então, vamos ver se funcionou. O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, vamos então fechar tudo, tá? E vamos aqui, vou até atualizar e vou aqui no teclado teste 3. Vou dar 2 cliques e abrir. Vamos ver, ó, viu que não funcionou. Não funcionou. Vamos fazer uma revisão no código, porque houve algum detalhe que eu deixei passar em branco. Eu vou fazer uma revisão, tá certo? E volto aqui com vocês. Pessoal, olha só o vacilo. Coisa simples e boba. Olha só aqui, ó, nessa função aqui na classe teclado, nessa condição, veja só, eu coloquei aqui a condição, porém eu fechei o parênteses aqui. Só que aí ela não pegou essa outra condição aqui, ó. E teclado disparado tecla. Não pegou, porque eu fechei antes aqui, pessoal. Ó, só deleta isso no código de vocês, na classe teclado, nessa linha 23 aqui, nessa condição. Tira esse parênteses daqui e coloca o parêntese aqui. Fecha ele, tá? Aqui no final. E não aqui onde eu tinha fechado anteriormente. É aquela questão que eu falei para vocês. Eu estou falando e de repente eu falo uma coisa e faço outra. Então você dá um Ctrl S para salvar. Volta de novo lá no nosso arquivo, fecha tudo, né? Vem aqui no jogo, pasta 3, teclado teste 3 e dá 2 cliques. E aqui, agora você vê que ele vem para um lado. Quando você apertar espaço, olha só, ele saiu atirando. Pessoal, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula eu prometo que eu vou fazer uma aula bem curta, só para a gente resolver esse problema aqui desse herói que está atirando dessa maneira, tá certo? E indo e voltando o tiro, eles não somem da tela. Eu vou fazer uma aula curtinha para compensar essa que foi cumprida, porque foi necessário para que vocês vissem nessa aula ele atirando, o nosso herói atirando, tá certo? Essas coisas são duas coisas que nós vamos corrigir na próxima aula, que é a classe bola, ela está programada para quicar, portanto, não vemos o tiro sumido da tela. Essa é a primeira coisa, tá? E o segundo é que quando o herói está aqui, ó, parado, ele atira sempre para a direita. Nós vamos corrigir essas imperfeições aí, atualizando o nosso algoritmo na próxima aula. Então, beleza. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações e curtir esse vídeo, beleza? Então, falou e fui.